No Escola Bíblica de hoje, nós continuamos falando sobre a besta que sobe do mar. É um tema diferente, é um tema interessante. E hoje a gente vai mencionar e detalhar um pouco sobre o número da besta. Você já ouviu falar no número 666 mencionado em Apocalipse? Tudo isso, muito mais, agora aqui no programa Escola Bíblica estudando o Apocalipse. Revelações de esperança, e eu estou esperando você. Está no ar o programa Escola Bíblica. Hoje, quarta-feira, estamos ao vivo e que bom receber você junto com a gente mais uma vez. Nós estamos aqui basicamente no nosso 63º programa. São 63 programas ao vivo até agora e juntos estudando a Palavra de Deus, o livro do Apocalipse. E a gente tem se aprofundado cada dia mais, de uma maneira que muitas pessoas já conhecem, já ouviram falar, outras nunca ouviram falar. Quem sabe existem pessoas que estão assistindo a gente agora que já se aprofundaram, estão se aprofundando cada vez mais na Palavra de Deus, além desse estudo, né? Aqui é apenas o início, poderíamos dizer assim, um aperitivo para você poder se aprofundar, conhecer, se alimentar mais da Palavra de Deus também. E antes da gente falar sobre o tema de hoje, que é tão importante, aliás, o tema dessa semana, a besta que sobe do mar. E nós já estamos recebendo aqui retornos de pessoas, o feedback, entrando em contato com a gente, pessoas queridas. A gente sabe que é um tema realmente que mexe com as pessoas, porque menciona-se aqui questões de religiosidade, de fé, e o objetivo é nobre da Novo Tempo. O nosso objetivo aqui no Escola Bíblica é apresentar para você qual é o posicionamento bíblico da Palavra de Deus. Não o posicionamento de um líder, de uma instituição apenas, porque seria muito cômodo, né, nós seguirmos o fluxo da maioria das pessoas, mas às vezes é necessário nós seguirmos a Bíblia e às vezes é necessário nós dizermos coisas que nem sempre são tão populares. Buscando sempre a Bíblia, existem situações nada sociais e populares, mas nós precisamos dizer para você. E eu quero começar agradecendo as pessoas que estão entrando em contato com a gente. Quero começar com uma carta hoje aqui, entre várias mensagens que a gente tem recebido pelas redes sociais, falando sobre os temas diferentes aqui do livro do Apocalipse. Eu recebi a carta da Leonor Medeiros. Ela é gaúcha, mas mora um bom tempo no Rio de Janeiro. Ela escreveu uma carta aqui. Ela é estudiosa da Bíblia, do livro do Apocalipse, por mais de 30 anos. E é com muito carinho que eu quero agradecer essa senhora gaúcha que tem assistido a gente também aqui, estudando a Palavra de Deus, é autora de livros também e enviou essa carta. Você pode também entrar em contato com a gente enviando uma carta também, participando pelas redes sociais, e tem muita gente que está escrevendo e eu quero aproveitar e mandar um abraço para você que está acompanhando a gente também. Olha alguns comentários aqui sobre o tema dessa semana. A produção acabou de me enviar aqui e eu vou fazer questão de ler. A Dirce Januário, ela dizendo assim, aliás, a Edinaine Spinelli, gratidão eterna por tantas bênçãos, benesses sagradas que derramam na minha vida desde que os céus me presentearam com os ensinamentos reais, verdadeiros, maravilhosos. Obrigada, abraços. Tem aqui também a Dirce Januário, agora sim, ela diz assim, boa noite, pastor, eu creio que com todas as forças do meu coração, que foi apresentado somente a pura verdade, está escrito na Palavra de Deus. Amém, estou muito feliz. E também o José Ribamar, que entrou em contato com a gente. Nenhum deles disse aqui de onde é, né? Mas José Ribamar diz assim, o Senhor Deus dê muita coragem aos pregadores da Novo Tempo para continuar pregando a Palavra de Deus e levando os ouvintes e telespectadores a buscar a Palavra de Deus, o assim diz o Senhor. Que assim seja, né? Que Deus olhe para nós com misericórdia
E você pode mandar o seu comentário também, a sua dúvida, a sua pergunta, a sua posição, seja a favor ou contrária ao tema dessa semana. O tema de hoje é um tema forte. Eu quero oferecer para você esse guia de estudos que a gente vai começar a estudar mais uma vez hoje, o 16º capítulo. Nós estamos estudando essa semana, falando sobre a besta que sobe do mar. Entre em contato, esse é o WhatsApp que você está vendo na tela aqui, manda para a gente uma mensagem. Se você não escreveu para a gente ainda, não fez o seu pedido, aproveita e manda uma mensagem dizendo que você quer receber aí pelo WhatsApp, você quer receber esse material impresso na sua casa. Ou você pode ligar para a gente também, tá? Estamos aguardando você se você estiver assistindo a reprise em horário comercial, 12, 21, 27, 31, 21, tá? Com muito carinho a gente agradece a você. Antes da gente orar, duas coisas bem rápidas. Uma delas, eu quero agradecer às milhares, milhões de pessoas, quem sabe, que estão assistindo a gente e nunca ligaram, nunca comentaram nas redes sociais, porque de repente não é o perfil da pessoa, mas estão assistindo. Com muito carinho eu agradeço a você. E para você que gosta de interagir com a gente, siga o nosso Instagram, @escolabiblicant, o nosso Facebook que está transmitindo ao vivo, facebook.com/escolabiblicant, ou veja todos os programas anteriores no youtube.com/escolabiblicant, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Obrigado, bom Deus, pelo privilégio que nós temos aqui no Brasil e em outros lugares que estão assistindo a gente também, de podermos livremente estudar a Tua Palavra. Nos ensine nessa noite, ou em qualquer horário que estejamos assistindo, as Tuas verdades. Fale ao nosso coração e nos impulsione a vivermos aquilo que nós aprendermos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos um tempinho aqui para apresentar para você um tema tão extenso, né? E eu queria começar já mencionando que ontem, foi um tema bem forte ontem, com pontos importantes que fizeram, eu já começo falando isso mais uma vez com muito respeito ao que eu falei ontem, mas mostrando que a Igreja Romana, que o poder político romano apresentado ao longo da história, ontem, não deixe de assistir no YouTube para você ter uma base para o programa de hoje. Mas foi mencionado então que existem algumas características na Igreja de Roma, romana, religiosa, que confrontam o santuário de Deus, colocando intercessores no lugar de Deus, colocando homens como sendo possível de perdoar pecados, quando somente a Bíblia fala isso. Eu quero voltar aqui a Apocalipse capítulo 13 para a gente ler mais dois pontos importantes. Olha o que diz Apocalipse 13, versos 17 e 18. Diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. E esse número é o 666. Número 666. Você já deve ter ouvido falar nesse número, né? E de repente você, por vários anos na vida, já ouviu alguém dizer: o número da besta é 600. Hoje nós vamos entender, pela graça de Deus, o significado desse texto aqui. E nós vamos, então, à pergunta de número 5 do Guia de Estudos, o capítulo 16. Nós estamos estudando. Que número calculado representa a besta? Então, qual que é o número que representa a besta, que foi lido aqui? O número 666. Agora a pergunta: de onde surgiu esse número 666? Nós sabemos que o livro do Apocalipse é muito simbólico e ele busca sempre referência em toda a Bíblia para construir as verdades do Apocalipse. João fez isso e ele buscava em vários textos bíblicos referências na cultura do início do Novo Testamento. E olha que interessante, quando a gente vai até Babilônia, que foi um dos grandes reinos que confrontaram a Deus, o povo de Deus, algumas coisas chamam a atenção no número 6. Eu já mencionei para você, em outros programas, que o número 7 representa plenitude,
perfeição, representa o caráter de Deus, o número referente às coisas, mensagens de Deus. No entanto, o número 6 é o número de um homem. Biblicamente, a gente entende isso. Agora, olha que interessante aqui. Ponto 1. O número 6, quando a gente vai até o relato babilônico, ele representa o deus menor Bel de Babilônia. Toda vez que o povo babilônico lembrava do número 6 ou mencionava o número 6, eles tinham a associação do número 6 com o deus Bel. Era uma cultura babilônica pagã. No entanto, algo chama atenção também. O número 60 fazia referência também na antiga Babilônia ao deus maior Marduk, o número 60. Então, quando se referia ao número 60, era um símbolo numérico de um deus pagão da Babilônia, o deus Marduk. Imagine, por que a gente está falando tanto de Babilônia? Porque eu tenho mencionado que Babilônia foi um dos grandes desafios do povo de Deus. E ela é a representação da perseguição ao povo de Deus. E daqui a pouco eu vou dar o exemplo para você. Mas, no entanto, tem um terceiro ponto. O panteão babilônico, ou seja, a junção de vários deuses babilônicos, eram representados pelo número 600, que era a totalidade das falsas divindades. 600 mais 60 mais 6. Então, quando a gente vai até o livro do Apocalipse, nós vemos João pegando do livro de Daniel, da antiga Babilônia, pegando conceitos pagãos, e ele junta os principais, os grandes nomes e personagens dos deuses pagãos de Babilônia e transforma no número 666. Então, quando a gente vai ao livro do Apocalipse, o número 666 representa a plenitude do homem ou do Deus contrário à mensagem de Cristo Jesus. O número da besta, o número do anticristo, daquele que confronta a Cristo. Nós não podemos lembrar que qualquer pessoa pode ser um anticristo, se ela rejeita Jesus. Mas a maior expressão daquele que é contra Cristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo. E quando nós estudamos ontem, Roma religiosa, ela confronta a pessoa de Jesus quando ela se coloca no lugar de Cristo Jesus como intercessor, como aquele que perdoa pecados. Então, o número 666 é um número referente a Roma, a besta, aquele símbolo maior de um confronto humano. E se você voltar a ler o verso 18 do capítulo 13 de Apocalipse, nós vemos que é um número de um homem. O número 666 é o número de um homem, ou seja, é o número de um homem que confronta, que bate de frente com a mensagem pura da palavra de Deus. Nós temos mais algumas informações aqui, eu quero dar um exemplo para você. Você está vendo essa estátua aqui do rei Nabucodonosor? Nós não estudamos o livro de Daniel, quem sabe você já tenha estudado em algum momento da sua vida. Mas essa estátua foi sonhada pelo rei Nabucodonosor. É uma estátua com a cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro misturados. Quando Nabucodonosor ouviu falar dessa estátua, Daniel revelou que ele era o cabeça, que Babilônia era a grande nação, mas ela acabaria. O rei Nabucodonosor disse assim: construam uma estátua de ouro, porque eu jamais serei vencido por nenhuma outra nação. E pediu que todos se ajoelhassem diante dessa estátua. Está lembrado dessa história? Você está comigo aqui? O que chama atenção é a proporção que a Bíblia fala sobre essa estátua, o tamanho dessa estátua. Olha que interessante. O rei Nabucodonosor, Daniel 3, verso 1, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia.
Qual a referência dessa estátua com a besta, com Apocalipse? Nós vemos que a proporção, o tamanho, a altura dela em côvados, né, que trazendo para metros, metragem, era hoje como se fosse 4 metros de altura aproximadamente, mas em côvados 66 representava na mente de Nabucodonosor, na cultura babilônica, a maior expressão de adoração. Ele disse assim: façam o número 60 e o número 6 como um símbolo de que eu sou aquele que merece ser adorado, o verdadeiro Deus. O número 6 na Bíblia sempre representa o número de um homem querendo se colocar no lugar de Deus. E foi assim com Nabucodonosor, com outros deuses também. E assim será, antes da volta de Jesus, com o poder romano, querendo confrontar a Deus. Após o intervalo a gente volta. Eu quero explorar um pouquinho mais esse assunto com você aqui no Apocalipse, Revelações de Esperança. A gente volta já. Já voltamos aqui no programa Escola Bíblica, falando para você sobre a besta que sobe do mar. Uma informação aqui, eu acabei passando no bloco anterior, eu quero orientar você e passar uma informação mais completa aqui. Quando nós falamos sobre o tamanho, né, a proporção da estátua de Nabucodonosor, ela tinha, na verdade, quase 30 metros de altura, não 4 metros, né? 4 metros de largura. Imagina a proporção, né? É quase o tamanho de um prédio. Muito grande a estátua de ouro construída pelo rei Nabucodonosor em homenagem a ele mesmo, pedindo a adoração do povo. E é isso que nós temos visto hoje, ainda nos dias de hoje, ensinos religiosos pedindo adoração. Nós vamos tentar explorar todo esse capítulo hoje e eu quero mencionar para você algo muito importante. A pergunta de número 6 do Guia de Estudos é essa daqui. O que aconteceu com uma das cabeças? Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vemos então que a besta que sobe do mar, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse capítulo 13, versos 1 e 2. 7 cabeças e 10 chifres. E a pergunta é a seguinte: o que aconteceu com uma dessas cabeças? Nós mencionamos que essas cabeças são povos que enfrentaram o povo de Deus ou nações que enfrentaram o povo de Deus. E a resposta é bem interessante. Eu quero mencionar para você, olha só essa imagem aqui da besta, né? Essa é a besta, 7 cabeças, 10 chifres, e nós lemos aqui: para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número de seu nome, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, seu número é 666. Nós estamos mencionando Apocalipse capítulo 13 aqui. Agora, respondendo à pergunta, o que aconteceu exatamente com a besta, com a cabeça? Nós estudamos aqui, ao longo das semanas, que no ano 538, Roma começou a suprimir o povo de Deus. Lembra que eu falei ontem? Sempre relembrando alguns pontos aqui. No ano 538, por 1260 anos, o povo de Deus não foi permitido estudar a Bíblia. Passando 1260 anos, em 1798 aconteceu algo. Até então, o poder romano, ele se opunha a Deus, ele colocava a mão sobre o povo, impedindo, ele tinha autoridade política e religiosa. Mas, exatamente nesse ano, o general Berthier, né, é o nome dele completo, francês, Louis Alexandre Berthier, ele enfrentou então o Papa Pio VI, um líder religioso, e tirou a autoridade a partir de então da liderança religiosa romana, deixando apenas a autoridade religiosa e tirou a autoridade política. Em 1798, o poder romano, a liderança romana, deixou de ter uma autoridade política por causa de um general. Naquele momento nós vemos o cumprimento da profecia, que
a besta seria suprimida, que a besta não teria mais autoridade sobre o povo de Deus. 1798, o poder romano deixou de ter influência política, apenas religiosa. Mas existe algo interessante aqui. A pergunta número 7. O que aconteceria com a ferida mortal sofrida pelo poder religioso? Num determinado momento, o povo de Deus seria mais uma vez liberto, porque aquela ferida que foi colocada sobre a liderança religiosa romana, o fato de, em algum momento, a religião romana não poder mais ter autoridade política religiosa, isso retornou em 1929. Como que isso retornou? Mais uma vez, a autoridade romana tornou a ter um poder político em 1929. Eu quero mencionar para você o que diz Apocalipse 13, verso 3. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Num determinado momento, como eu mencionei, houve uma ferida de morte. Roma religiosa perdeu a autoridade política, mas em 1929, essa ferida foi curada. Roma voltou a ter uma autoridade política e religiosa. Isso foi em 1929, aqui você tem a foto disso, desse acontecimento. O Tratado de Latrão. Aqui você vê então o poder político dando autoridade ao poder religioso. E aí surge então, você vê a autoridade política dentro de Roma, o Vaticano. Duas imagens do Vaticano. É um tema forte, que pede de nós respeito por todas as pessoas. Mas a gente vê aqui o cumprimento bíblico, dizendo que em um momento da história, o poder romano perderia sua autoridade. Mas em outro momento, ele voltaria a ter autoridade não somente religiosa, mas política. E você sabe hoje que a única crença religiosa, a única liderança política que tem uma nação e também é um reino religioso, é o Vaticano. É um desafio a gente entender esse tema. Mas eu quero deixar claro para você algo muito importante. O que foi falado ontem e deve ser lembrado hoje. O número 666 representa uma autoridade plena nos dias de hoje, que acaba sendo a autoridade romana, religiosa, que confronta a autoridade de Deus. Eu quero deixar para você um texto bíblico, Apocalipse 13, verso 3 e verso 10. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Tem mais um verso que eu quero repartir com você. Apocalipse 13, verso 17. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. Esses dois textos estão dizendo que chegará um momento na história do mundo em que, se você seguir a marca da besta, você estará teoricamente livre, tranquilo. Mas se você escolher seguir a Deus, o número que representa a Deus, o 7, não o 6, a vontade de Deus, os planos de Deus, você será perseguido. Haverá uma perseguição sobre o povo de Deus que permanecer fiel. Se Babilônia perseguiu, se o Egito perseguiu o povo de Deus, se os gregos perseguiram o povo de Deus, se Roma política perseguiu o povo de Deus, o que faz você acreditar que
Quem sabe, em breve, mais uma vez o povo de Deus não será perseguido por seguir a vontade de Deus. Nós vamos orar agora. Que Deus te abençoe. E amanhã nós nos encontramos mais uma vez, nosso último encontro, para estudar esse tema tão especial. 8h30 da noite, eu espero ao vivo você. Obrigado, bom Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque as Tuas palavras continuam vivas no nosso coração. Que desafio esse tema, mas nos dê coragem para enfrentarmos, acima de tudo, os desejos do nosso coração e seguirmos a Tua vontade, os Teus desejos, os Teus planos e os Teus sonhos. Tudo isso colocamos em Tuas mãos hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.